E aí pessoal, hoje é daqui da rua, isso mesmo, porque há pouco a gente conseguiu algumas informações importantes da gente revelar e da gente colocar aqui. E ela diz respeito a reforços, isso mesmo, reforços no Grêmio. O Grêmio está de volta ao mercado e é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, a derrota machucou, a derrota escancarou dificuldades e a derrota, antes de qualquer coisa, ela posicionou uma nova conduta em relação a algumas situações. O Grêmio começa a avaliar o seu grupo de uma maneira mais constante, de uma maneira mais dura, de uma maneira mais definitiva. E é sobre isso que a gente precisa ponderar agora. Por quê? Porque ontem, na coletiva, após o jogo, tanto o Denis Abraão como o Roger falaram que o Grêmio está no mercado. Mas o que seria estar no mercado? O que seria para o Grêmio, neste momento, voltar a tentar buscar jogadores? A gente tem colocado a dificuldade financeira do Grêmio, algo exposto pelo próprio Grêmio. A tentativa de informação do número da folha de pagamento, das dificuldades nesse sentido. Só que como a gente consegue entender ou compreender esse momento se a gente não conseguir avançar nesses setores e nessas situações? É preciso que a gente pense o que tem agora, de onde vai sair o dinheiro, como que o Grêmio vai fazer esse esforço e principalmente quem o Grêmio vai trazer. Para que posições a gente pode imaginar essa nova conduta e essa nova informação? Eu tenho algumas informações sobre o momento de alguns jogadores. Um é evidente. Orejuela não confirmou. Já é consenso interno de que o Grêmio precisa de um lateral direito. Hoje consegui a informação de que realmente os dois laterais, tanto o Thomás Luciano como o Lucas Cauã, ainda estão verdes. Foi o termo utilizado por uma das fontes que eu tenho dentro do ambiente. Ou seja, ainda não se tem a ideia de que eles possam dar o resultado que o Grêmio precisa. Existe sim uma discussão importante sobre os jovens jogadores. Para muitos não vão conseguir resolver. Eu acho um erro essa avaliação, mas isso é o que está sendo dito e aí pouco importa a minha opinião. Não interessa o que eu penso sobre isso, mas essa é uma leitura que está sendo muito discutida. Roger quer a utilização dos meninos, mas nem todos entendem na ideia dos meninos como a solução. Outra situação que está em grande discussão neste momento é o goleiro. As falhas de Breno, as falhas de Chapecó e principalmente a parte emocional dos goleiros reposiciona as situações. Descobri que o Grêmio esteve próximo de tentar o Jailton, até mesmo o Danilo Fernandes, jogador do Bahia, foi discutido internamente, Fernando Miguel também. O Grêmio está se perdendo nas avaliações, mas em cima disso fica evidente que o Grêmio pensa sim em trocar algumas peças. Um jogador que parece também ter cansado no ambiente interno foi o Thiago Santos, muito mal ontem e muito mal em muitos dos momentos do Grêmio. O Grêmio precisa mais do que o Thiago Santos dá, então essa situação também coloca. Mas volante, o Grêmio não pensa em contratar. Na lateral direita, antes de contratar, porque está enfrentando dificuldades também, tem um jogador do Atlético Paranaense que o Grêmio olhou, tem outras situações aqui e ali, mas parece que o Grêmio vai tentar o Rodrigues, mais uma vez, que foi uma invenção do próprio Wagner Mancini, e claro, o Sarará, que segundo alguns é um jogador que tem volúpia e pode inclusive aparecer no time antes mesmo da gente imaginar o que tem pela frente. O Grêmio enfrenta problemas para avaliar, o Grêmio enfrenta problemas para tentar compreender como vai sair dessa situação, mas a nossa discussão é sim contratar. Outra posição que parece também na discussão são os homens de lado, atacantes, mais opções. Segundo essas avaliações, o Janderson é um jogador que vai ser útil, mas ele não pode ser protagonista. O único protagonista ali é Ferreira. Rildo está evoluindo, recebeu muitos elogios com quem conversei hoje. Rildo é um jogador que a gente sabe das suas possibilidades, dos seus talentos, e ele está evoluindo internamente. Para muitos ontem, Rildo foi o melhor jogador do Grêmio. Mas a gente sabe que essa é uma situação difícil, que muitas vezes não consegue transportar ou se colocar em cima de jogadores assim, essa responsabilidade. A avaliação que se tem de Rildo, ela se dá também porque ele conseguiu fazer
através desse momento, uma experiência maior jogando lá na equipe do Brasil de Pelotas, e em cima disso a gente viu uma situação um pouco diferente com relação a esse jogador. Situações que obrigam o Grêmio a se mexer, que obrigam o Grêmio a se posicionar e que principalmente fazem do Grêmio uma equipe hoje também em transformação. O grupo do Grêmio entrou de fato em discussão, o grupo do Grêmio não vai conseguir se sustentar em cima dessas forças, e a gente vai ver muita, mas muita especulação de agora até a construção desse grupo. O Gauchão virou Copa do Mundo para o Grêmio. Não me parece o mais inteligente. Não acho que o Grêmio ganha tanto assim discutindo o Gauchão. Ontem nós tomamos mais uma pancada na cabeça, e essa pancada fez com que se avaliasse, se pensasse, se repensasse as nossas dificuldades. O Grêmio enfrenta um momento de turbulência interna, de pressão aos seus dirigentes, de tentativa inclusive de mudança de algumas peças. O Grêmio vai enfrentar mais uma vez turbulências importantes. É preciso preservar algumas coisas. Essa leitura de que os jovens não vão dar conta do recado é uma leitura que tem que terminar logo. É evidente que todos os jovens não vão dar leitura e não vão dar resultado, mas alguns vão dar. Deem tempo pro Gabriel, deem tempo pro próprio Bitelo, deem tempo pro Rildo. O Grêmio precisa se renovar, o Grêmio não pode morrer nas velhas narrativas de tentativa de recontratar e de mudanças de estrutura. Roger começa um trabalho e esse trabalho mostrou alguns pontos. Os dois meias são pontos bons, o Rildo é um ponto bom. Tem a discussão do goleiro? Tem. Pode ser discutido isso, não tenho dúvida. A necessidade de contratar um lateral direito, que se contrate, que se seja propositivo, que se vá no mercado e se busque. Eu acho importante que se faça isso. É importante também que a gente reveja a questão do volante, dando opção ou para Fernando Henrique, dando opção ou para Vija Sante, mudando a rotina, não tem dúvida. Diego Souza nós vamos discutir ou não? Diego Souza fez um gol importante ontem, mas contribuiu muito pouco para o jogo sem a bola. Será também um ponto a ser discutido ou isso não dá para falar? Outro ponto que a gente começa a ouvir é, será que Jeromel vai dar? Gente, Jeromel está longe de ser um dos problemas do Grêmio. Ele não é mais o mesmo jogador? Não, não é. Mas ele está longe de ser um problema para o Grêmio. Então, em cima dessa realidade, a gente precisa voltar a se posicionar, voltar a entender, voltar a pensar e, claro, ser firme na hora de contratar, mas não rasgar o mínimo que nós começamos a construir com o Roger. E me parece que Bitelo, Gabriel e também Rildo são essas peças. O goleiro, o tempo vai dizer, mas também não me parece o maior dos problemas. O Grêmio está em franca discussão, em franco enfrentamento de teses, de leituras e de situações. O Grêmio voltou ao mercado. Teremos novidade ainda nesta semana. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.